Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus que nos dá vitória. Jesus é bom, é maravilhoso. E nós estamos aqui mais uma vez para glorificar o Senhor. Já estivemos aqui louvando. Irmãos, antes de eu começar a ministração, eu quero fazer aqui uma observação. Estava ali sentado ali, vendo essa família louvar o Senhor aqui. E eu voltei lá em 1980, mais ou menos, quando eu conheci o Gatão, pai da nossa irmã Fátima. A Fátima não era nem casada com o João ainda, e eu trabalhava com ele no depósito lá. E eu comecei a lembrar dele. Falei, será que um dia o Gatão imaginou que a filha está na casa do Senhor, a neta e as bisnetas, louvando ao Senhor, glorificando. Conhecemos a dona Vicentina, uma mulher que trabalhou muito na obra de Deus também, nos ensinou bastante. E eu fiquei imaginando, João, nós estamos ficando velhos. Glória, aleluia. Porque a gente vê a mãe que era pequenininha, novinha no colo, cresceu, se tornou uma mulher, se casou, e as filhas já estão aí mocinhas, adolescentes, louvando ao Senhor. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, de ver as gerações louvando a Deus, de ver as gerações glorificando ao Senhor. Estou alegre, hoje a minha mãezinha está aí com a gente também hoje, para quem não conhece, ela está ali, larga a mãozinha, mãe, ai glória, aleluia, está ali atrás ali, mais uma responsabilidade a mais de falar direitinho aqui, senão ela puxa a orelha depois, e nós estamos felizes com Jesus, amém? Jesus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, cada vez que a gente vê isso acontecendo, às vezes a gente vê a família obrigado, filha, do pastor Gilmar aqui também, louvando a Deus, a gente vê que o Senhor, Ele começou a boa obra e Ele vai terminar, não sei de que forma, de que maneira, às vezes a gente vê as pessoas aqui na frente louvando, glorificando a Deus, mas não sabe o que já aconteceu, não sabe as lutas, as dificuldades, os problemas, a gente não sabe, a gente só vê, às vezes, quando está aqui. Mas não vê lá os bastidores, como se diz, Porque os irmãos já passaram, quantas lutas, quantas dificuldades, mas hoje estão louvando ao Senhor, e o Senhor, Ele é bom. Amém? Eu gostaria de começar essa ministração fazendo uma pergunta para os irmãos. Você se lembra onde você estava dia 28/6? Por volta das 11h30, meio-dia mais ou menos? Alguém se lembra? Dia 28, foi um domingo. Não lembra, Ninguém lembra, eu tenho certeza disso. Irmãos, nesse dia aconteceu um negócio maravilhoso comigo, sabe? Estava trabalhando, finalizando o serviço nesse dia, de um lugar que tem muita gente, mas que gente nenhuma fala com a gente. E ainda bem que não fala, mas tem uns que dizem que fala. Mas comigo nunca falou e não vai falar. E se falar, eu repreendo em nome de Jesus. Tá, glória, aleluia. E eu estava lá trabalhando, sozinho naquele lugar, aí de repente veio na minha mente assim, você se lembra onde você estava dia 28? Falei, mas dia 28 é hoje mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque aonde eu estava, aparentemente não tinha ninguém estava me vendo. E eu comecei ali sozinho, estava eu, mais um companheiro de trabalho, só que ele foi almoçar e eu fiquei, e eu estava finalizando o serviço, e aí eu comecei a imaginar, não tem ninguém aqui me vendo, De repente, lá na rua, para o lado de fora dos muros, você ouvia passar barulho de carro, de moto, você sabia que tinha gente passando por ali, tem as casas vizinhas, mas ninguém sabia que eu estava ali, ninguém estava me vendo. Mas aí veio meu coração, mas o Senhor está te vendo, Jesus está te vendo, o Espírito Santo está te vendo, Ele sabe o que você está fazendo, E aí, irmãos, eu comecei a meditar de lá para cá, em tudo isso, e já faz um tempinho. E, de repente, eu comecei a imaginar quantas vezes a gente se sente sozinho. Quantas vezes a gente imagina que nós estamos sozinhos, que não tem ninguém vendo, que não tem ninguém observando. E muitas vezes acontece isso comigo e já aconteceu com você também, eu tenho certeza disso. Daquele momento em que você passou e de repente você esperou que alguém aparecesse para levar uma palavra, ou para oferecer uma ajuda, ou para falar uma palavra de carinho, de consolo, mas ninguém apareceu. E quando isso acontece, automaticamente a gente se frustra.
O nosso coração, muitas das vezes, por não entender ou por desejar que as situações mudem, que alguma coisa aconteça, o nosso coração automaticamente já começa a ficar afligido. A gente já começa a ficar com o coração apertado. E a gente já começa a achar, ninguém liga para mim, ninguém me entende, ninguém me compreende, né? Não tem ninguém para estender as mãos. Ou talvez, não vou mais naquela igreja, né? E tudo isso começa a acontecer, porque a gente, muitas das vezes, está se sentindo sozinho, abandonado. Às vezes a gente se sente dessa forma. Quantas vezes já não se passou isso com a minha vida, ou talvez com a sua vida, né? No momento de enfermidade, no momento que você está lá no leito, talvez de um hospital, ou às vezes na sua própria casa, e a gente quer uma solução, e a solução não vem. Aí, irmãos, eu começo a meditar, e eu começo a olhar para tudo isso, que o desejo, muitas das vezes, de que alguma coisa aconteça, e às vezes não precisa nem ser por uma enfermidade, não precisa nem ser por uma doença, às vezes o afastamento de algumas coisas começa a gerar dentro de nós um desejo de buscar preencher esse vazio, o desejo de procurar preencher tudo aquilo que causa essa tristeza, essa angústia dentro de nós. E aí eu começo a imaginar, às vezes, irmãos, a gente vê pessoas no mundo, ou como um dia eu já estive lá no mundo e eu sei muito bem disso, né, de querer preencher esse vazio. E para preencher um vazio, a gente começa, às vezes, a se dedicar em práticas e, às vezes, práticas erradas. Né? Na maioria das vezes é isso que acontece. A gente começa a se dedicar, a buscar em alguma coisa, um refúgio, né? E aí, ao invés de melhorar, acaba piorando. A situação ainda vai, em vez de melhorar, acaba ficando cada vez pior. E o distanciamento, muitas das vezes, das pessoas, causa isso dentro de nós. Né? Às vezes, quando a gente se sente afastado de um círculo de amizades, de parentes, de amigos, a gente começa a achar que não tem sentido viver. E aqui, irmãos, eu comecei a meditar sobre tudo isso, que existe esse vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, e o vazio, muitas das vezes, não é simplesmente no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico, às vezes, a gente se preenche de tantas formas, mas quando um vazio vem, uma angústia vem, é somente na presença de Deus que nós vamos encontrar consolo. É somente o Espírito Santo de Deus que pode preencher esse vazio que existe dentro de nós. Quero convidar você para nós estarmos lendo aqui o Salmo 42, que é um salmo que vai nos levar a entender verdadeiramente que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Como nosso irmão já falou para nós aqui, há momentos em que nós não precisamos de mais nada, é somente Ele. Né? A minha graça te basta, é somente Ele. Não tenho outra coisa que possa preencher todos os vazios do nosso coração. Salmo 42 nos diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus:
a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Aleluia. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Ele é a salvação da minha alma e o meu Deus. Amados irmãos, quando eu vejo este salmo, eu fico meditando em tudo isso que nós falamos, porque há uma sede dentro de nós. E o salmista aqui bem diz, que aqui, alguns atribuem esse salmo a Davi, mas aqui na minha Bíblia está dizendo que ele é um salmo dos filhos de Corá. E aqui, irmãos, eu começo a entender que o servo, este animal, ele tem por característica, de procurar refúgio nas águas. E às vezes a gente pode até imaginar que é só sede, sede. Contudo, que ninguém sobrevive sem água, nenhum tipo de animal vai conseguir sobreviver sem a água, nós não sobrevivemos sem a água. Então o salmista poderia ter colocado qualquer outro animal, mas ele escolheu esse. E por que eu digo que ele escolheu esse? Porque, segundo, dizem que o cheiro dele é muito forte. E quando ele é caçado por um predador, principalmente se for um leão, o leão, ele não precisa ficar correndo atrás desse animal para pegar ele. Ele simplesmente se aproxima dele e sente o cheiro dele, ele chama aquele ar para dentro dele, e o cheiro desse animal fica no nariz dele. Então esse animal ele pode fugir para onde ele quiser. Ele pode sair correndo, fugindo, mas o leão vai estar sempre no encalço dele. Vai estar sempre andando atrás dele por causa do cheiro. E chega uma hora que esse animal ele vai cansar de tanto correr, mas o leão vai estar perseguindo ele. Então, a necessidade dele pelas águas não é simplesmente para matar a sua sede, mas é de se esconder do seu predador. Porque quando ele chega nas águas, automaticamente a água dispersa o cheiro. Quando ele entra na água, ele consegue atravessar uma água, então o leão perde o olfato e não consegue mais alcançar aquele cervo. Então a necessidade de sobrevivência desse animal é ao cheiro das águas, ele poder alcançar as águas. É o instinto de sobrevivência dele, de poder viver, de poder sobreviver, de não ser atacado pelo seu maior inimigo, é poder chegar nas águas. Então nós podemos dizer que como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. E a minha alma, a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. Amados irmãos, não adianta tudo que nós vivemos na face dessa terra. A nossa alma, ela sabe que existe um Deus, que é o único que pode e tem o poder de mudar toda a situação que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos vivendo momentos na nossa vida em que nós nem entendemos por que às vezes acontece de nós estarmos tristes, por que acontece às vezes de nós estarmos abatidos, porque muitas das vezes acontece de acontecer alguma coisa e não era nem coisa tão grande, mas a nossa alma se sente abatida. Eu costumo dizer que às vezes chega um problema na nossa porta, na nossa casa, que não é da gente, a gente não tem nada que ver com isso, mas de repente o problema vai lá, e ele bate lá, e a gente já começa a se sentir abatido, a gente começa a se sentir entristecido, a gente começa a se sentir fraco, mas a nossa alma, assim como este servo precisa das águas, nós precisamos do Senhor. Não tem nada na face dessa terra que possa substituir a presença do Senhor em nossas vidas. Ainda como eu já disse, lá no mundo eu buscava em muitas coisas, eu buscava em muitas formas, buscava na bebida, buscava na droga, eu buscava em várias formas para preencher o vazio que muitas das vezes existia dentro de mim. Às vezes as pessoas podiam olhar e ver a gente cantando, brincando, pulando, saltando, fazendo tudo aquilo que a gente fazia. Mas de repente, quando a gente se sentia sozinho, eu estava até meditando um pouquinho sobre isso, eu morava aqui, vizinho da igreja. Quantas vezes eu vi os irmãos aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, e nós estávamos ali bebendo, se drogando, e quando chegava de madrugada, muitas das vezes eu acordava e eu chorava, eu olhava a minha esposa dormindo, as crianças dormindo,
e eu chorava e eu falava, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Amanhã eu não vou fazer mais isso. Amanhã eu vou mudar. No outro dia, já tinha alguém na porta da minha casa. Vamos de novo. E eu ia de novo, né? Porque já havia passado aquele momento. Porque eu queria preencher o vazio. Todo dia, todo dia, todo dia eu queria preencher o vazio. Às vezes hoje a gente olha para uma pessoa, né, infelizmente, um dependente químico, muitas das vezes, né, quantos amigos hoje que a gente olha e a gente vê, né, a necessidade deles estarem usando. Por quê? Porque eles querem preencher um vazio que não vai ser preenchido nunca, a não ser se for na presença de Deus, a não ser se for através do Espírito Santo de Deus, porque é o único que pode, né, arrancar esse vazio de dentro do nosso coração. E assim eu começo a olhar e eu vejo, né, que há uma necessidade hoje, né, urgente, de nós estarmos buscando cada dia mais a presença de Deus, cada dia mais. E quando eu olho para dentro dessa palavra de Deus, irmãos, tem um versículo aqui que chama muito a minha atenção aqui, ó. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Irmãos, você já imaginou isso? Esses moços, esses levitas, eles eram levitas da casa de Deus, eles estavam como essa família aqui, louvando a Deus, glorificando a Deus, eles eram incumbidos, né, de fazer o culto na casa do Senhor, eles eram o porteiro, eles tinham os cargos, os melhores cargos na casa do Senhor, e de repente ele estava falando, ó, eu estava com a multidão, assim como nós estamos aqui no meio de uma multidão, estamos aqui louvando a Deus, festejando, cantando, mas às vezes o nosso coração ainda pode estar triste, às vezes o nosso coração ainda pode estar desesperado por alguma coisa que ficou ali para o lado de fora, e aí depois ele vai falar, aleluia, e depois ele vai falar, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. Você já imaginou a situação desse salmista? Eu não sei qual dos filhos deles que escreveu, mas era uma situação em que ele se sentia tão frustrado, porque eles eram os que eram para atrair a presença de Deus, de repente eles atraíam a presença de Deus para a vida dos outros, mas e para a vida dele próprio, muitas das vezes ele não conseguia atrair. E aqui nós entendemos que às vezes, irmãos, como diz nesse salmo, podemos às vezes estar dentro da casa do Senhor, mas ainda assim, se sentindo um vazio dentro de cada um de nós. Aqui nesse salmo nós podemos entender que eles queriam estar na casa do Senhor, né? Há algumas passagens que podem dizer que ele estava se sentindo tão frustrado porque eles não conseguiam ir na casa do Senhor. Eles não podiam estar na casa do Senhor. E você imagina, para um levita daquela época, né, como os de hoje, eu fico imaginando, né, quando tem alguém louvando aqui e o outro levita tem que ficar sentado no banco, né, eu fico imaginando, oh tristeza, eu queria estar lá, eu queria poder estar tocando, né? É isso que acontece com um jogador de futebol, de repente estão lá todo mundo jogando e o cara está lá no banco, por que não coloca eu? E eu queria estar lá, não é isso que acontece? E acontecia isso, e naquele momento estava acontecendo isso com eles. Eles queriam estar na casa do Senhor, né? Há alguns que dizem que foi no momento, né, de um exílio, que eles não podiam estar na casa do Senhor, mas eles queriam, eles desejavam, ele ansiava por poder estar na presença de Deus, né? E aqui nesse momento ele está dizendo que eles estavam, que ele foi com a multidão para a casa do Senhor, eles estavam festejando, eles estavam glorificando a Deus, mas ainda assim, depois no versículo seguinte, ele vai dizer, por que está abatida a minha alma? Por que você está se derramando dentro de mim? Espera em Deus, né? Você já imaginou isso? Né? A situação de uma pessoa, de talvez estar no meio de uma multidão e ter que conversar com você mesmo, ter que falar com a sua própria alma, porque foi isso que esse salmista estava falando, ele estava falando com a sua própria alma, espera em Deus, não tem mais o que fazer, não tem ninguém para me escutar, né? Hoje, às vezes, a gente olha
né, na televisão principalmente. Às vezes a Preta fica até meio brava comigo, eu coloco lá uns vídeos lá para mim assistir no YouTube, e eu costumo assistir, de vez em quando aparece. Lá, cidade de São Paulo, por exemplo, você vê lá aquela multidão de gente, mas você vê também pessoas abandonadas, pessoas sozinhas, que tem gente passando, e às vezes acontece com a gente está passando no meio da multidão, e você vê alguém ali, sozinha, e às vezes a gente não tem coragem de parar para conversar, e não paramos mesmo, infelizmente é uma realidade da nossa vida. Se paramos, às vezes, damos lá uns 5 reais, e amém, aleluia, e de repente a gente ainda sai falando, tomara que ele não vá se drogar, né? Eu costumo dizer, se ele for se drogar, agora o problema é dele, o dinheiro não é mais meu, é dele, né? Agora é dele, se ele vai beber ou não vai, o problema é dele. Mas às vezes a pessoa está lá sozinha, abandonada, no meio de uma multidão, e de repente acontece isso, né? Com o salmista ele está dizendo, eu estava na casa do Senhor, agora há pouco eu estava lá, mas a minha alma ainda estava abatida. A minha alma está vazia, a minha alma está ansiosa pela presença de Deus. E às vezes nós queremos tanto preencher o nosso vazio, como eu já disse, e aí a gente começa a querer buscar em coisas, queremos buscar em objeto, ou achamos que se acontecer isso, se acontecer aquilo, se isso mudasse, isso, e vai mudar a minha situação, e vai trazer alegria, e de repente a alegria até vem, por algum momento, por algumas horas, por alguns dias, né? De repente, como a gente costuma dizer, um carro novo, uma casa nova, uma viagem, tudo acontece. E pode trazer alegria por um momento, mas amanhã o vazio vai estar de novo, a tristeza vem de novo. E aí a gente precisa estar desesperadamente buscando pela presença de Deus. É todo dia eu sinto sede, e todo dia eu preciso beber água. Toda hora eu preciso beber água. E será que eu tenho feito com a presença de Deus essa mesma necessidade? Será que eu tenho me empenhado de buscar essa presença todo dia, toda hora, todo instante da minha vida? Ou será que eu prefiro esperar, depois eu vou, mais tarde eu vou, né? E às vezes acontece isso. Irmãos, que hoje, eu não sei o que você tem precisado da parte do Senhor, eu não sei como é que está a sua vida hoje. O que você tem esperado do Senhor, o que tem entristecido o teu coração, porque hoje nós temos visto, irmãos, muitas vidas que estão entristecidas, muitas vidas que já não têm mais alegria de poder participar de um culto, de ir na casa do Senhor, de servir ao Senhor. Tem muita gente que parece que estão tão frustrado com as coisas que têm acontecido, porque como o nosso irmão bem disse, às vezes há momentos que Deus vai falar não. E o não de Deus às vezes vai doer. Mas às vezes o não de Deus é para nos preservar. É para falar, olha, aguenta aí, fica quietinho aí que na hora certa vai acontecer, e se não acontecer é melhor para você. Simplesmente é que eu não consigo entender os momentos de Deus. Assim como eu disse no começo, nunca eu ia imaginar de ver a família do Gatão louvando o Senhor aqui. Nunca. Não passava na minha cabeça isso. Naquele tempo nós estávamos no mundo, né? A gente era lá do mundão, a gente não imaginava nada disso, não imaginava essa igreja, não imaginava os irmãos, né? O pensamento era completamente diferente, mas de repente Deus vai trabalhando, Deus foi fazendo, e Deus foi mudando, e Deus foi transformando, e Deus foi nos apresentando irmãos, e outro irmão, e foi apresentando, e irmãos foram se casando, foram gerando filhos, e filhos foram crescendo e gerando outros filhos, e de repente hoje nós estamos aqui. E nós não entendíamos nada disso, não sabíamos nada disso. Mas Deus, Ele tem trabalhado em favor de cada um de nós. Deus, Ele tem feito, muitas das vezes, além daquilo que nós até merecemos. Simplesmente hoje, nós precisamos da necessidade de buscarmos a Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Esse ano nós vamos ter eleição. Eita glória. E nós estamos esperando o quê? Em Deus ou no homem? Nós esperamos, né, que haja uma mudança, nós esperamos que haja uma vitória,
nós esperamos que o nosso candidato venha ganhar, e se não ganhar? Eita glória! Nós vamos desistir, ou nós vamos esperar em Deus? Esperar em Deus é melhor, não é? Esperar em Deus é melhor. A melhor vitória que nós podemos ter na face dessa terra é esperar em Deus. Espera em Deus. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar, vamos orar. Temos feito isso, né, presbítero? Estamos orando, estamos buscando. Mas espera em Deus. Porque o homem, ele pode até fazer por um momento. O salmista mesmo diz que vão é o socorro do homem. O homem pode até nos socorrer por um período, por um tempo. Mas todo homem passa. Todo homem passa. E um dia o socorro vai acabar. Mas o que nós esperamos em Deus é para a glória, é para a eternidade, é para sempre. Jesus, ele nos deixou bem claro. E isso é uma verdade que nós precisamos guardar para nós. Que ele diz, eis que eu vou e vou vos preparar lugar. E quando eu for e estiver preparado, então eu voltarei para vos buscar, para vos levar, para estar comigo, aonde eu estiver, para que vocês estejam comigo. A nossa maior vitória é esperar em Deus. Salmista, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou. O salmista estava falando, ele se inclinou. Você já imaginou Deus ter se inclinado para ouvir a sua oração? Deus tem se inclinado para ouvir o seu clamor. E Ele tem te livrado de um charco de lodo. Ele nos livrou. Ele já tem feito. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós achamos, não está acontecendo nada, mas está acontecendo. Olha a sua volta, está acontecendo. Está acontecendo. Deus está fazendo, Deus está mudando. Eu só preciso ter sede de Deus. Eu só preciso esperar em Deus. A minha alma pode estar abatida. Eu posso estar afastado de todo mundo. Às vezes tudo que eu tenho pedido, tenho orado, não está acontecendo do jeito que eu quero. Mas eu estou aqui. Aleluia. Jesus está fazendo do jeito dele, da maneira dele. Ele está fazendo. Ó minha alma, por que estás abatida? Ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus. E esperar em Deus, irmãos, é esperar da maneira que Ele quer fazer. Não é da maneira que eu quero fazer, não é do meu jeito. Porque, irmãos, existe uma coisa que nós somos especialistas em fazer. É falar, eu estou orando, mas aí eu mesmo estou fazendo. Tá, glória. Eu estou orando, mas eu mesmo estou fazendo, como disse o irmão. Eita maravilha, Jesus é bom. Eu estou orando, mas eu mesmo quero fazer do meu jeito. E aí depois não dá certo. Aí eu fico frustrado. Aí eu falo, meu Deus, o Senhor não fez. Ele fez do jeito que era para Ele fazer, mas aí eu não quis. Eu quis fazer do meu jeito. Irmãos, hoje nós temos essa necessidade de buscar em Deus, de esperar em Deus, de deixar Deus fazer. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis mesmo, nós estamos vivendo. Infelizmente é uma realidade, mas essa realidade é porque Jesus está voltando. Essa realidade na nossa vida hoje que nós estamos vivendo, e às vezes eu até, às vezes não sei se eu já falei isso, mas eu falo para mim mesmo, não vai mudar. Infelizmente, irmãos, ou felizmente, a palavra de Deus vai ter que se cumprir. Ela vai se cumprir. Queira eu ou não queira eu, ela vai se cumprir. E a palavra de Deus diz que um dia haverá perseguição. Vai se levantar nação contra nação, e nós estamos vendo isso aí. Esses dias nós temos visto aí vendavais aqui no nosso Brasil. E aí a gente costuma dizer, nossa, mas a gente via isso lá do outro lado do mundo, E agora está chegando aqui perto. Por que está chegando perto? Porque Jesus está mais próximo, irmão. Porque Jesus está chegando. Jesus está vindo. E quanto mais catástrofe acontecer, mais é para mim esperar em Deus. Mais é para mim olhar e falar, é Jesus que está voltando. Não é a ventania que está destruindo, é Jesus que está voltando. Não é o tsunami que está destruindo, é Jesus que está voltando. É a presença dele que está abalando essa terra, é a presença dele que está sacudindo essa terra,
para ver se muitas das vezes nós conseguimos a despertar, se a humanidade desperta, se o povo olha e fala, verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo, verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Esperar em Deus. Não é sair, ir embora e falar, não, eu não quero dessa forma, eu não quero desse jeito, eu preciso mudar. A nossa mudança está no Senhor. A transformação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, está no Senhor, né? Hoje, né, eu estava conversando com a minha mãe, esses dias teve um aniversário do meu irmão, do nosso primogênito, né, do primogênito da minha mãe, do mais velho, e nós estivemos lá na casa do meu irmão. Foi até uma quinta-feira, eu não vi no culto. E nós somos em 9 irmãos, né, mãe? Tá, glória. E aí, chegamos lá no culto, foi uma benção, todo mundo participando. De repente, Deus tomou um jovem lá e falou para minha mãe, olha, a senhora aguenta firme aí, porque ainda falta 2 para a senhora alcançar para Jesus. E a minha mãe hoje ainda brincou, eu não sei quanto tempo que eu vou ter aqui nessa terra. Eu falei, mãe, a senhora ainda vai demorar. Porque ainda falta 2. E esses 2 vai ter que vir para Jesus. Não sei de que forma, não sei de que maneira, mas espere em Deus. Espere em Deus, que vai acontecer. Às vezes acontece tantas coisas, a gente fala, meu Deus, não tem jeito, não tem solução. Olha o que está acontecendo, olha a destruição, olha a separação, olha tudo que está acontecendo. E às vezes a gente questiona, Deus, mas a tua palavra diz, e eu falei isso esses dias aqui para os irmãos, tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E está cooperando, irmãos. Está cooperando, nós já estamos vendo a mudança, nós já estamos vendo algumas coisas acontecer, os sinais de Deus acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família, nós estamos vendo. Simplesmente espera em Deus. Espera em Deus. A nossa alma às vezes está tão angustiada que a gente não consegue. Mas a palavra de Deus para nós hoje é espera em Deus. Deixa Ele fazer do jeito dele. Mas eu estou enfermo, eu estou doente. Amém, espera em Deus. Você ainda vai se alegrar, você ainda vai cantar o hino da vitória. É a palavra de Deus diz para nós. Depois lá vai dizer assim, olha, como com que ferida mortal em meus ossos me afrontam, aleluia, os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? É como uma ferida. Quantas vezes a gente escuta, né? Não diretamente assim, onde que está o seu Deus? Ou às vezes a gente até escuta. Não é verdade? Às vezes a gente até escuta, ou às vezes a gente sente isso dentro de nós. A gente vê acontecer tanta coisa para as pessoas lá do mundo, para aqueles que não servem ao Senhor. A gente vê as pessoas, às vezes, prosperando, crescendo. E nós estamos esperando em Deus. E isso afronta, isso dói, isso machuca dentro de nós, às vezes. A gente vê, mas aí a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Espera em Deus. Aconteça o que acontecer na sua vida. Aconteça da maneira que acontecer. Eu sei que não é fácil. Irmãos, nós já passamos cada situação na nossa casa que se nós for contar, vocês vão falar, o que vocês estão fazendo aí na igreja ainda, filho? O que vocês estão esperando ainda? Vai embora. Demorou, como se diz. Não, mas nós estamos aqui. É força nossa? Não, é a misericórdia do Senhor. Porque nós ainda temos tido força de esperar em Deus. Quantas coisas que a gente já viveu, que a gente olha muitas das vezes e fala, meu pai, isso aí não vai ter mais jeito. Mas teve jeito, teve jeito. Hoje eu vou aproveitar um pouquinho que minha mãe está aqui. Um dia ela contou um testemunho para nós, eu não sei se foi o pastor Gilmar ou um outro pastor, que ela estava passando uma luta muito grande. Eu não sei se comigo, talvez até fosse, ou se o outro, né, irmão Fábio? O rapaz dava muito trabalho, né? Né, irmã Cida? Tá, glória. E aí um dia um pastor falou para ela, irmã, para essa situação melhorar, de repente vai ter que acontecer uma coisa pior do que essa. E aí a senhora vai ver que essa situação não é tão difícil. Difícil é a outra. E às vezes acontece, irmãos. Às vezes tem coisas na nossa vida que é uma luta tão grande, ou aparentemente grande,
que a gente fala, olha, não tem jeito, não tem solução. E aí, de repente, no outro dia acontece algo pior. E aí a gente se esquece daquela uma, e a gente fala, meu Deus. Ou então, de repente, a gente vence aquela batalha, e aí vem outra, e a gente fala, meu Deus, essa não tem jeito, mas eu me esqueço daquela outra que eu já venci. Espera em Deus. Todas as vezes que nós esperamos em Deus, a vitória chega, a vitória vem, de uma maneira ou de outra. A única coisa que eu preciso, e eu tenho que fazer constantemente, é fazer como a corça, desesperadamente pela presença do Senhor. Desesperadamente, não importa se eu já perdi, não importa se eu não alcancei, não importa se eu não venci, o que precisa acontecer é eu estar desesperado pela presença de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem que suspirar pelo Senhor, pela presença dEle, pela vontade dEle. É isso que eu preciso entender no dia de hoje, que nós precisamos entender para os nossos dias, para tudo que nós estamos vivendo. Talvez hoje você está na casa do Senhor, mas talvez uma perca que você teve, e de repente você está aqui dentro, mas de repente seu coração está abatido, sua alma está abatida. E ninguém sabe, ninguém está vendo, ninguém está olhando. Todo mundo olha o nosso exterior, mas e o interior? E aquilo que está lá dentro? Aquilo que ninguém vê, que somente o Senhor vê. Quantas vezes, irmãos, eu falo de mim, né, como diz a Letícia quinta-feira, falar dos outros é feio, vamos falar da gente mesmo, né? Quantas vezes a gente está brincando com as pessoas, já aconteceu várias vezes isso comigo, né, trabalhando, eu gosto de brincar com todo mundo, converso com todo mundo, brinco, mas às vezes alguma coisa lá dentro, alguma coisa que aconteceu e a gente está lá e está brincando, está conversando. E quantas vezes eu já falei para o Senhor, Senhor, meu coração está triste. Hoje o meu coração está triste. Quantas vezes eu falei isso para o Senhor? Quantas vezes o Senhor já ouviu isso da minha boca? Senhor, meu coração hoje está muito triste demais. Sabe? Está muito triste, Senhor. E o Senhor sabia que meu coração estava triste. Mas às vezes eu preciso falar para Ele. Eu preciso me expressar para Ele e falar, Senhor, meu coração está triste. Né? Quantas vezes, irmãos, que eu já pedi para o Senhor, Senhor, deixa eu deitar aí nos seus pés um pouquinho. Quantas vezes já aconteceu? Porque o meu coração está muito triste demais. Né? Eu sei que se o Senhor permitir, talvez se o Senhor me levar de corpo, eu vou morrer aí. Mas se o Senhor me deixar eu deitar aí nesse cantinho aí só por um minuto. Irmãos, que coisa linda, que coisa mais gostosa que é. Né? De repente você se sentir acolhido pelo Senhor. Porque a nossa alma precisa do Senhor. A nossa alma suspira pelo Senhor. Porque a nossa alma, ela entende, ela sabe que sem a presença do Senhor nós vamos morrer. E a gente morre, meu irmão. Sem a presença do Senhor não tem como viver. Aparentemente o mundo está vivendo, mas sem a presença do Senhor nós vamos morrer. E morrer, né, como diz a palavra de Deus, é morrer separação eterna do Senhor. Né? Porque é isso que acontece quando nós não temos a presença do Senhor. E por esses dias, irmãos, nós temos visto, né, como essa série que nós estamos vivendo aí esses dias, né, do poder que transforma as vidas, que é a presença do Espírito Santo de Deus. É o poder de Deus através do Espírito Santo que muda a nossa história, que muda a nossa vida, e é esse poder que nós precisamos e ansiamos todo dia da nossa vida, e nós precisamos. Porque, irmãos, eu tenho que ter sede da presença, eu tenho que ter sede do Espírito, eu tenho que ter sede, como aquela mulher samaritana um dia falou para Jesus, dá-me desta água, para que eu não precise mais voltar aqui. Dá-me desta água. Ela entendeu perfeitamente que não era a água daquele poço, mas era a palavra que Jesus tinha lançado sobre a vida dela, eram as revelações que Jesus estava trazendo sobre a vida dela. Quando Jesus falou, olha, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria da água e eu te daria. E ela entendeu perfeitamente que não era a água daquele poço, mas era a presença de Jesus. Era a presença, tanto que ela entendeu que ela saiu correndo, largou Jesus falando sozinho lá no poço, foi chamar as pessoas da sua aldeia, falou, olha, vem ver comigo aqui, se eu não encontrei um profeta. Ele contou tudo da minha vida, ele conhece tudo da minha vida. Eu nunca vi esse homem, eu nunca conheci ele, eu não sei quem ele é, mas ele já me conhece.
E todo mundo saiu. E eles pediram, fica conosco. E Jesus passou uns dias ali com eles, porque aquele povo precisava da presença. E hoje nós precisamos da presença. Quantas das vezes, irmãos, nós temos que entender que às vezes há uma enfermidade, muitas das vezes assolando a nossa vida. E não é porque nós estamos enfermos, doentes, é porque às vezes é a falta da presença do Senhor em nossas vidas. Só a presença do Senhor, ela cura. A presença do Senhor, ela salva. A presença do Senhor, ela liberta. A presença dEle muda e transforma as nossas vidas. E às vezes nós buscamos em tantos lugares, em tantas coisas, buscamos em pessoas, buscamos nisso, buscamos naquilo, e queremos isso, e queremos aquilo, o outro, mas só falta uma coisa para nós, é só buscar a presença dEle, é vivermos na presença dEle, é isso que nós precisamos entender, que todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, alguma coisa acontece, e eu preciso dessa presença, eu necessito, irmão, dessa presença. Eu sei como é que eu vivo, eu conheço a minha vida e você conhece a sua vida. E às vezes nós precisamos, tão somente, é desejar essa presença. É buscar cada dia mais por essa presença. É ansiar pela presença do Senhor, porque senão a gente morre. Não há vida sem a presença do Senhor. Não há vida. Não tem como viver sem a presença do Senhor. E hoje, nós somos livres para buscar essa presença. Lá no passado, como diz a palavra de Deus, só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Mas hoje o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso. Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para estar com você todos os dias. E aí esse todo dia, toda hora, todo instante. Mas às vezes ainda assim a gente se sente vazio. A gente se sente frustrado. Será que o Espírito Santo não tem o poder de estar agindo na nossa vida? Ou será que sou eu que impeço? Ou será que sou eu que muitas das vezes Ele está falando, fica aqui comigo. Mas eu estou saindo, eu estou indo para outro lado. Eu estou buscando em outras fontes. Eu estou buscando em outros lugares. Eu estou buscando em outras coisas. Sendo que tudo que eu preciso é ficar quietinho com o Espírito Santo, só eu e Ele. Só Ele e eu, muitas das vezes. Como é gostoso isso. E talvez hoje você está aqui dentro da casa do Senhor, ou você está aí no seu lar, nos assistindo, e ouvindo tudo isso, e está falando, olha, isso é comigo. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando que eu preciso da presença. Um tempo atrás, acho que vou colocar 10 anos, tá, Ana Paula, para não dizer muito, senão você vai ficar triste. Foi no Aviva Tremembé uma vez, eu achei muito engraçado até, nunca esqueci disso. Aí as meninas tudo lá, cantando, pulando, saltando, e a Ana Paula sempre muito extrovertida, né, Paula? Ela ali e tal, aí a Rafaela falou para ela, que isso, Ana Paula, calma. Ela pegou e falou assim, sabe, João, não é, Rafa, não dá para segurar. É muito espírito para um coração só. É muito espírito para um coração só. Irmão, você vê que quando o Espírito Santo vem, é tanta alegria. É tanta alegria que a gente não consegue se conter. E às vezes tudo que nós estamos precisando, o mais necessário de tudo hoje, é buscar pela presença do Espírito Santo. Irmãos, assim como a palavra de Deus, ela está se cumprindo lá no mundo. Ela tem se cumprido. Os levantes têm se levantado. Os inimigos têm se levantado, os inimigos têm nos afrontado. O Mateus 24 está se cumprindo, tudo está se cumprindo. Mas hoje, Joel 2 também tem que se cumprir na nossa vida. Eis que no final dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão sonhos, os jovens profetizarão. Até sobre os servos, sobre os livres derramarei do meu espírito. E será que eu tenho desejado essa presença do Espírito Santo na minha vida? Será que eu tenho desejado? Porque, como eu já disse, às vezes nós desejamos que haja mudanças, que haja transformação, que haja isso, que haja aquilo, que o governo mude, que isso mude, que aquilo mude. Mas e o desejo pela presença, e o desejo pelo cumprimento da palavra?
E é isso que o Senhor deseja de nós hoje. E é isso que eu preciso, assim como a corça anseia pelas águas, eu tenho que ansiar pela tua presença. Eu preciso ansiar pela presença do Senhor, porque está abatido a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Se quer louvar o Senhor, espera em Deus. Quer glorificar o Senhor, espera em Deus. Quer se alegrar na presença do Senhor, espera em Deus. E hoje é dia que o Senhor está falando comigo, com você, que Ele quer mudar, Ele quer transformar, Ele quer nos livrar, Ele quer fazer algo novo acontecer na minha e na sua vida. Espere em Deus. Eu não sei o que você está precisando hoje, eu não sei qual é a necessidade do seu lar, qual é a necessidade da sua casa, qual é a necessidade da sua família, se você tem uma enfermidade, se você está desempregado. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece cada um de nós de uma maneira extraordinária. Ele lembra tudo que nós já fizemos lá no passado. Ele lembra onde que eu estava dia 28/6. E Ele já sabe o que vai acontecer comigo daqui 100 anos, se eu viver mais 100 anos. Né? Espero que não, né? Mas pelo menos uns 20 aí, né? Tá bom, né, irmão? Né? Se Jesus não voltar, mas se Ele voltar, eu prefiro ir embora com Ele de uma vez. Né? E já acaba com tudo e pronto, acabou. Às vezes eu costumo falar, tomara que Jesus volta logo, já acaba com tudo, essa anarquia, tudo, já para tudo isso, e pronto, acabou. Né? A gente fala, mas daqui a pouco a gente já quer viajar, já quer ir para algum lugar, né? Mas Jesus é bom, e Jesus está aqui. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, meus irmãos.